Olá, está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança, uma parceria inédita entre a Unisul TV e a Polícia Militar. Um programa voltado para a comunidade, com informações e esclarecimentos na área da prevenção do crime, divulgação de projetos educativos, curiosidades, dicas de segurança e entrevistas com pessoas de diversas áreas, sempre com a finalidade de levar a temática da segurança pública mais perto de você. Quando uma criança é retirada do lar por abandono ou violência familiar, ela pode ter como destino um abrigo institucional. Você sabe como funciona todo esse processo? Para falar desse assunto, eu recebo aqui no estúdio da Unisul TV a coordenadora do Abrigo Bem Viver, Marilice Fagundes, e a assistente social da instituição, Andréia Mota Mariano. Gratidão a vocês pela presença aqui no nosso programa, né, Andréia, mais uma vez, para tratar de um assunto tão importante que é o acolhimento, né, institucional. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Major, né, por estarmos aqui. É um prazer, né, e ter essa oportunidade, eu só tenho que agradecer. Que ótimo. Bom, para começar esse primeiro bloco, eu gostaria que vocês falassem sobre a instituição, o abrigo. O que é um abrigo, esse acolhimento institucional? O serviço de acolhimento, né, institucional, ele foi instituído, né, aqui em Tubarão, na modalidade de abrigo, pela Lei Municipal 3.438, né? É um acolhimento excepcional, tá, e provisório. Isso quer dizer que só em casos excepcionais e o tempo de permanência deve ser o mínimo possível. Para crianças e adolescentes de ambos os sexos, né? Que estejam impossibilitados, né, de serem cuidados pelas famílias, né, neste tempo. Então, por isso que eles acabam indo para a instituição. E a quem compete determinar o acolhimento? Então, como é uma medida de proteção, compete à autoridade judiciária o aplicar a medida, né, de acolhimento. Mas também, em muitas situações, o Conselho Tutelar também pode aplicar essa medida. Certo. E, popularmente, né, existe um outro tipo de expressão ou instituição, né, que é mais conhecido, que é o orfanato. Qual seria a diferença de abrigo para orfanato? O abrigo, o nosso abrigo de Tubarão, ele tem capacidade para 14 crianças, então é um número menor. O orfanato já era um número maior de crianças, né? E as crianças iam para lá e ficavam muito mais tempo. O acolhimento, a permanência dele não é recomendado que se passe de 2 anos, né? E o atendimento às crianças tem que ser personalizado. Certo. Por isso a importância do número menor de acolhimento. Né? Para ter um atendimento mais próximo, talvez. Mais próximo, né? E o orfanato, ele era regido pelo Código de Menor. E o abrigo, né, já é pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Certo. Bom, e o abrigo, como seria, né, essa existência dessa instituição nas cidades? Tem que ter em todas as cidades ou é uma determinada cidade tendo um caráter regional? Como funciona? Nem todos os municípios têm, né? Então, tem municípios que têm o abrigo e faz convênio, a prefeitura faz convênio com outros municípios. Né? No nosso caso, não. O nosso é só para crianças, né, e adolescentes de 0 a 18 anos que estejam em situação de vulnerabilidade e risco, né, pessoal e social, né, e residentes no município de Tubarão. Então, só acolhemos, né, a criança e adolescentes do nosso município. Especificamente de Tubarão. Especificamente. Mas existe outras cidades que pode ter esse caráter regional através de convênio. De consórcios, né? A gente tem Braço do Norte, o abrigo de Braço do Norte atende a região. A região do Vale. Correto. Bom, a criança, né, vítima de abandono ou violência familiar, ela é direcionada, então, ao abrigo ou para uma família acolhedora. Isso. Uma dúvida, né, até para as pessoas que estão nos assistindo. Qual é o critério, né, que é colocado para direcionar ou para o abrigo ou para a família acolhedora? Se prioriza crianças menores que vá para uma família acolhedora, porque a gente entende que na família
aquela criança vai receber mais estímulo, mais cuidado, não que no abrigo não receba, porque o abrigo ele conta com 12 cuidadoras, né? Eles recebem também atenção, mas a gente prioriza os menores, né, para uma família acolhedora. Principalmente um bebê, né? Um bebê, sim. que necessita dessa dedicação mais exclusiva, e os maiores para o abrigo. Grupo de irmãos, porque a gente tem no município 7 famílias cadastradas, famílias acolhedoras, e nem todas aceitam o grupo de irmãos, né? Então, quando o grupo de irmãos, e a gente costuma acolher bastante 4, 5 irmãos, vai para o abrigo. E como, né, no abrigo são 12 cuidadoras, né, e muitas crianças, né, de 0 a 18 anos, nós entendemos que o menorzinho, os bebezinhos, ficariam mais bem cuidados, assim, vamos dizer, numa família acolhedora, porque é uma família só para aquele bebê. Lá são 12 cuidadoras, né, para o cuidado, distribuírem os cuidados. Então, a criança não tem uma referência só, são várias referências. E no caso ali de um bebê também, ela tem outras necessidades, né, mais urgentes do que de uma criança maior. Certeza. Mas o abrigo acolhe também recém-nascido. Se for necessário, existe esse tipo de trabalho também. Bom, de forma prática, se retirar hoje, por exemplo, uma criança de um determinado lar, né, que ela está sofrendo algum tipo de violência, de forma prática, ela retirou hoje, para onde que a criança vai? Vai para o abrigo. Vai para o abrigo. Mas já existe esse direcionamento? Já, assim, está muito bom hoje, né? Porque a coordenadora da família acolhedora trabalha conosco como psicóloga. Então, quando a gente já sabe de um acolhimento, nós já direcionamos. Se é um bebê, né, a gente já encaminha para a família acolhedora. Mas se for um grupo de irmãos que tenha um bebê, tem que ficar no abrigo, porque não Todos separamos juntos. o grupo de irmãos. Claro que essa consulta a gente faz com o judiciário, né? Claro. Se eles permitirem que encaminhe para uma família acolhedora. Sempre em parceria, né, com o judiciário, para estar fazendo os encaminhamentos, né, necessários. Bom, nós vamos continuar no próximo bloco. Certo. Nós vamos agora para um breve intervalo, nós voltamos em instantes, não saia daí. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensando em Segurança. E o tema de hoje, Serviço de Acolhimento Institucional. Estou conversando com a coordenadora do Abrigo Bem Viver, Marilice Fagundes, e a assistente social da instituição, Andréia Mota Mariano. Bom, então, dando continuidade ao nosso tema de hoje, gostaria de perguntar agora que tipo de situação faz com que uma criança seja retirada do lar? Então, quais são as mais comuns? As mais comuns são negligências, né? Maus tratos, né? Violência física, né? Psicológica, pais envolvidos com drogas, né? Com tráfico. E, enfim, assim... Essa negligência, por exemplo, são pais que saem de casa e deixam bebês, por exemplo, também sozinhos? Já aconteceu acolhimento por abandono. Não só bebês, né? Maiores também. Maiores tem também. histórico de pais que saem e deixam filhos 7, 8 anos sozinhos, Em né? casa, né? São os casos mais comuns, que chegam para vocês. Isso. Bom, e essa situação de violência, como que chega, na verdade? Até porque vocês é um destino final, né? Mas geralmente são vizinhos ou professores que percebem os maus tratos que a criança está recebendo? Pode ocorrer por denúncias, né? Ou muitas vezes o CRAS, nós temos 3 CRAS, né? Que é Centro de Referência de Assistência Social, que faz parte do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Os CRAS, eles acompanham essas famílias, né? Pela vulnerabilidade que eles passam. E muitas vezes a família não supera a vulnerabilidade e acaba já entrando no direito violado. Vai para o CREAS. O CREAS fica acompanhando, né? Só que chega num ponto que não tem mais o que fazer, a família não muda e aí a juíza determina o acolhimento. Porque esse acompanhamento é encaminhamentos, né? Então, se a família não aderiu, porque não é de um dia para o outro que essa criança é acolhida, né? É retirada da família. Tem esse encaminhamento. Se a família não aderiu a nenhum... Então geralmente são as assistentes sociais dos CRAS
Sim. durante essas visitas que acabam percebendo. CRAS, né? CRES, Conselho Tutelar, aí eles fazem relatório para o judiciário, É comum também parentes fazerem as denúncias? Mas aí faz para o Conselho Tutelar. Conselho Tutelar. Conselho Tutelar. Mas cabe esses vizinhos ou Sim, parentes? sim. Escola, Acontece. escola, posto de saúde. Quando ocorre uma violência física, assim, né, com a criança, aí geralmente sempre um vizinho liga para o Conselho Tutelar. E aí é onde o conselho vai e aplica a medida. Quando a mulher está grávida e não faz o acompanhamento pré-natal devido, o posto de saúde comunica, né? Comunica o Conselho Tutelar. Claro. Então, Existe também uma avaliação assim, do grau de violência? Por exemplo, se uma criança levou uma surra dos pais, algo bem prático, né? E ficou machucada, lesionada, isso em si configura uma retirada do lar? não. Pela experiência de vocês? Só isso não. Envolve, né, outras- isso, Tem que ter uma avaliação, um estudo. nesse caso, mais aprofundado. né, se chega para o Conselho Tutelar dessa situação, aí ele encaminha para o CREAS, para essa família ser acompanhada. Tá. E quando a criança chega, né, lá no acolhimento, toda machucada, já levamos para fazer o exame, né, de corpo de delito, para ver como é que está o estado. E ela geralmente fala ou está mais traumatizada com a violência? Sim, geralmente chegam muito traumatizadas, mas falam. Aos poucos acabam vão contando. colocando, né? Sim. Vão trazendo para a gente a E história vocês dele. têm equipes assim que acompanham profissionais na área da psicologia? Temos. Fazem esse acompanhamento? Isso, sempre acompanhamento. Até assim, né, falando dos objetivos lá, né, do acolhimento. A criança chega, né, a primeira coisa é mostrar, né, é oferecer um ambiente sadio de convivência. Né? O abrigo é uma casa normal, não tem placa de identificação, porque não pode rotular, né? Nem os carros são plotados, porque não pode. E aí, em seguida, ela chega no abrigo, no dia seguinte já é levada para o atendimento médico. Então, é atendimento médico, odontológico, psicológico, né, de serviço social, é bem, né, como outros tipos de serviço, né? É um acolhimento mesmo, né? Como diz o título. A gente garante o direito básico para aquela criança. Né? Isso, que atenda os princípios, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente garante para a criança. A gente oportuniza também, né, a socialização. Né? As crianças participam da comunidade, dos eventos, passeios, a gente leva no shopping, praia, né, no verão. Eles estudam também? Estudam. Tem uma rotina Eles frequentam normal? a escola num período e no contraturno é futebol, capoeira. Ou seja, uma vida o mais normal possível. Mais normal possível. Menos traumatizante possível para a criança. Possível, Apesar de estar ali num convívio coletivo, né? Isso. E sem a figura do pai e da mãe, propriamente dita. E esse atendimento, né, essa preocupação que a gente tem no cuidado com a saúde, nós tivemos um caso de 3 irmãos, né, de 2, 4 e 5, que a nossa pediatra detectou problema cardíaco nos 3 irmãos. E aí nós levamos para Florianópolis, do atendimento. Do atendimento no abrigo. ali no abrigo. Interessante. Então, Pra ver como levamos para existe realmente essa cirurgia, preocupação, um deles né? foi para cirurgia, os outros 2, que era mais leve, ficaram no tratamento, mas foi descoberto ali no abrigo. Interessante. Possivelmente, se estivessem na família de origem durante esse período, poderiam estar correndo sérios riscos. Com né? certeza. A gente tenta fazer com que aquele tempo que eles fiquem ali seja o menos traumático possível, né? Traumático vai ser, de qualquer forma vai ser. Mas amenizado, amenizar, né? Amenizar Bem menos e do que oportunizar o que estiver ao nosso alcance, assim. Interessante, vocês falaram a respeito do abrigo que não tem nenhum tipo de identificação, que é justamente para dar esse ar, talvez, né? Isso. De lar, de casa. Porque se você passar ali na frente, você jamais vai desconfiar. É uma casa comum. Que é um abrigo, né? Porque é uma casa comum. Área residencial. Já para as crianças se sentirem, né? Acolhidas dentro de um lar. Sim. A nossa capacidade é até 14, né? Acolhidos, temos 14 leitos, mas teve uma época que ultrapassou, tivemos 20 na casa. Recebemos, né? A gente deu um jeitinho, mas recebemos. Ótimo. Vamos continuar no próximo bloco. Sim. Nós vamos agora para um breve intervalo, nós voltamos em instantes. Fique com a gente.
Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. O tema de hoje, Serviço de Acolhimento Institucional. Estou conversando com a coordenadora do Abrigo Bem Viver, Marilice Fagundes, e a assistente social da instituição, Andréia Mota Mariano. Bom, então, dando continuidade, né, ao nosso tema de hoje, eu pergunto agora para vocês o seguinte: depois dessas crianças ou adolescentes estarem, né, serem encaminhadas para o abrigo, qual é o passo seguinte quando acaba o tempo? Que parece que são 2 anos, tempo máximo. Acabou esse tempo, qual é o passo seguinte? Para onde que eles são encaminhados? Eles retornam ao lar de origem, vão para adoção, enfim. Quando a criança, o adolescente é inserida no abrigo, né, começa um acompanhamento, né, com as técnicas. Então, as técnicas, assistente social e psicóloga, fazem as visitas domiciliares e vem toda a situação da família, né? E aí, as vulnerabilidades, tudo que está acontecendo, os motivos pelos quais as crianças foram para o acolhimento. Se a família se supera, a criança retorna para o convívio familiar, né? Se não tem superação, é visto toda a família extensa. Se não tem ninguém, né, que possa ficar, né, com a criança ou adolescente, e quando se esgotam todas as possibilidades, aí ocorre o quê? A destituição do poder familiar. E aí as crianças vão para uma nova família para adoção. Então, enquanto o tempo que elas estão no abrigo, existe todo um trabalho feito paralelamente a esse tempo, de uma equipe, provavelmente, para acompanhar a família, se existe essa superação, para saber se é possível, depois da violência sofrida ou negligência. Aí o tempo, né, tem que ser o mínimo possível, pode estender até 2 anos. É o máximo. Mas não, conforme a necessidade, né, vista pela autoridade judiciária, ele pode se estender. Nós já tivemos, né, adolescentes que ficaram de 4 a 5 anos no abrigo. E o que é mais comum? Retornar para o lar de origem ou esgotar todas as possibilidades e acabar indo para a adoção? O mais comum é retornar para, às vezes não para a mãe ou para o pai, mas para alguém da família para um tio, para familiares, né? Porque o direito é da família, né? Primeiro, claro. Esse é o nosso trabalho, né? Resgatar essa família. Ainda que essa família tenha sido trabalhada por outros serviços, mesmo assim a gente tem que ir atrás de familiares. Então, o mais comum é voltar para a família. O abrigo é uma exceção, né? Uma emergência, digamos, social, né? Isso. E o caso, quando passa de 2 anos, são casos de crianças maiores, de adolescentes, já destituídos, porque a gente sabe que já destituídos, mas que não tem candidatos, né, que escolheram aquele perfil para adoção, né, de crianças maiores. Daí sim, ultrapassa os 2 anos, mas a gente tem casos positivos, assim, de adolescente de 14 anos, que chegou a ficar 4 anos no abrigo, mas com 14 anos foi adotado. Certo. E vocês têm um caso muito interessante, que até teve uma projeção nacional, né, de um adolescente estrangeiro, né, que eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre esse caso, que foi algo bastante positivo, né, dentro do abrigo, aqui na cidade de Tubarão. Foi algo assim novo para nós, né? Nunca tínhamos vivenciado nessa situação. O Suleiman, ele chegou para nós acompanhado da equipe do abrigo de Criciúma, porque ele veio, né, lá do país de Gana, tem toda uma história assim que ele conta, que chegou em Tubarão. E aqui ele encontrou uma pessoa que fez promessas em relação ao futebol, de emprego, lá em Acre. Aí ele foi para o Acre. Chegou lá, ele foi assaltado, perdeu todos os documentos. Uma situação bem difícil, acabou retornando para Tubarão e estava em situação de rua aqui. E aí ele fez amizade, né, com 3 pessoas, parece haitianos, né, que estão aqui em Tubarão. E aconselharam que ele fosse até a Polícia Federal, ali em Criciúma, para ver a documentação, né, da questão do refúgio. E ali em Criciúma chamou a atenção, né, aquele menino ali, desamparado, levaram para o abrigo. Só que chegando no abrigo de Criciúma, ele falou que queria, então, vir para o abrigo de Tubarão, porque aqui ele tinha amigos. E a equipe trouxe... A opção foi dele mesmo? Foi dele mesmo. E aí, chegando aqui, né, nós acolhemos com muito carinho. E aí veio um cuidador de Criciúma que falava inglês,
porque o Sulliman só fala inglês. E aí nós não entendíamos nada e ele passou toda a situação, e inclusive que ele gostava muito de jogar futebol, né? E aí onde levamos ele para até o clube de Tubarão, até primeiramente foi o nosso motorista, né, que ficou empolgado, foi na frente e falou com o técnico ali no clube, e aí inserimos ele lá e ele fez o teste. E aí com o teste, né, foi aprovado, porque ele tem talento, né, muito talento. E aí o clube, né, abraçou o Sulliman. Assim como a gente insere os outros na escola, nas atividades de contraturno, o Sulliman a gente não foi possível inserir na escola, então só no futebol. Então desde maio ele vai todos os dias para o clube, ele treina todos os dias. Né? Sim, sim. Bem frequente. Até pela restrição do idioma, talvez, né? E como ele, né, ele está prestes a completar 18 anos, ele vai e volta sozinho, ele tem essa liberdade, né? Ele vai nesses amigos que ele tem de Gana, ele circula, tem autonomia para isso. E o Sulliman, ele, depois dessa reportagem, o Tubarão se interessou ainda mais. Então, assim que ele completar os 18 anos, que é agora mês de outubro, dia 10 de outubro, ele vai ser contratado oficialmente pelo Tubarão. Então ele vai sair do abrigo e uma história de superação. E vai passar a residir no alojamento do clube. Que bom. Algo que a vida poderia estar na contramão, né? E teve uma história completamente diferente de superação, de vitória, né? Pessoal para ele. Porque foi a primeira experiência nossa, né? Em relação a completar os 18 anos. Porque não tivemos ainda um acolhido que completasse os 18. Porque a permanência no abrigo até os 18 anos e depois ele sai. E aí nós temos que preparar, né, para que tenha inseri-lo no mercado de trabalho, que ele tenha uma profissão, tudo isso a gente tem que preparar. E a gente foi viver isso primeiramente com o Sulliman. Claro. Olha, o nosso tempo infelizmente acabou. Eu gostaria de agradecer, né, a presença de vocês, a disponibilidade de vir aqui e trazer todas essas histórias, né, essas informações aqui para as pessoas que nos assistem. Nós que agradecemos a oportunidade. Obrigado mais uma vez. E hoje eu conversei com a coordenadora do abrigo Bem Viver, Marielice Fagundes, e a assistente social da instituição, Andréia Mota Mariano. O programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Nosso muito obrigado a você pela audiência e pela companhia. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.